Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Que a paz de Cristo ressuscitado esteja nesta casa e com todos que nela habitam. Aleluia. Eu aprendi a bordar depois da escola. Acabei a primária aos 12 anos e depois foi chegar a casa e começar a aprender com as minhas tias, com a minha mãe, com a minha avó e pronto. E depois, cada vez, isto vai-se aprendendo no dia a dia. Pronto, hoje isto para mim já não é problema nenhum, mas no princípio começava-se pelo mais simples, cordão, as coisinhas que era só de rapazes, que não era aproveitadas, nós fazíamos o que era mais simples, depois a minha mãe acabava, até que pouco tempo foi isso, depois começou-se a aproveitar tudo, o que fazia falta, e era assim, era brincar e aprender, era isso. Como é que começa o bordado de Viana? Este bordado, porque há muitos bordados em Viana, mas no caso do bordado de algodão, que é aquele que agora se chama bordado de Viana do Castelo, esse bordado surge de uma maneira perfeitamente datada, de uma maneira em que nós identificamos os protagonistas. A protagonista, que é Geminiana Martins Branco, que é uma senhora que pertence à elite burguesa de Viana do Castelo. Quando eu acentuo burguesa, quer dizer ela pertence a uma família de teres e haveres. O pai era armador, a família dela foi quem construiu o Hotel Santa Luzia. Portanto, é gente que tem dinheiro, tem relações, e esta senhora não pertence à outra elite que na altura existia em Viana do Castelo, que é a elite, digamos, de raiz aristocrática, chamemos-lhe assim. Em 1917, ela apresenta perante a cidade, nas festas da agonia, num lugar que também é um lugar elitista, que é o Sport Clube de Viana do Castelo. Ela faz uma exposição de bordados. Essa exposição surge referenciada na imprensa. Logo, o Aurora do Lima faz reportagens em que menciona essa exposição e o seu sucesso, mas também surge logo, digamos, como que avalizada por um intelectual que é Cláudio Basto, que logo a seguir, passado menos de um mês, em 2 números sucessivos da revista que ele editava, que era a Lusa, ele escreve sobre este bordado. Escreve e o irmão Cândido Basto faz mesmo bastantes desenhos desse bordado. O bordado de Viana surge de uma iniciativa profundamente solidária. Solidária e, num certo sentido, emancipatória. No ano anterior, em 1916, Dona Ana de Castro Osório, uma grande intelectual da Primeira República, uma feminista assumida, ela corre o país a
propor o desenvolvimento das chamadas indústrias caseiras como modo de das mulheres pobres poderem ter recursos, poderem arranjar algum dinheiro extra. E ela advoga realmente o desenvolvimento dessas tarefas dirigidas não ao autoconsumo, mas ao mercado. A dona Ana de Castro Osório vai a Viana do Castelo em 1916, também está documentado, e logo no ano a seguir, nas festas da Agonia então Geminiana, que entretanto tinha contratado 4 mulheres para bordarem, enfim, um conjunto de peças. Que eu saiba, não existem fotografias dessa exposição, não sabemos que peças foram, mas foi um grande sucesso. Dona Ana de Castro Osório, como depois Geminiana Branco, são mulheres que integram a Cruzada das Mulheres Portuguesas. Um movimento que tinha surgido logo que Portugal entrou na Primeira Grande Guerra, portanto em 1916. Estas mulheres, elas organizam-se para tentar resolver o problema das mulheres cujos maridos estavam nas trincheiras do norte da França, da Flandres, e que, portanto, tinham maiores dificuldades. Na altura não havia segurança social, não havia apoios nenhuns, não havia abono de família, e, portanto, estas mulheres estavam a passar muito mal. Então, a ideia de lhes criar oportunidades, digamos, de emprego, surge. É essa a cruzada, uma das cruzadas das mulheres portuguesas, e a Geminiana é a secretária da Liga da Cruzada das Mulheres Portuguesas em Viana do Castelo. Esta mulher, por valores de profunda solidariedade, lança-se nesta empresa de criar uma empresa de bordados. A minha avó Geminiana Branco era uma pessoa muito boa, gostava de ajudar os outros e estava sempre pronta para qualquer coisa que lhe pedissem. As mulheres da aldeia que vinham com necessidades para os filhos, visto os maridos estarem na guerra, não tinham possibilidades, passavam muita fome e ela ajudava sempre quando elas iam bater à porta. Isso é que eu me recordo. Quando eu era miúda, estava sempre a vê-las lá ir a casa buscar coisas. Tenho toalhas que ainda são do tempo da minha avó, Geminiana, e que ela desenhou e mandou bordar. Ela desenhava em casa, tinha lá um ateliê e depois compunha os desenhos, não é? Para as toalhas ou para os naprons, para o que quer que fosse, porque em casa dela não se bordava nada. As mulheres levavam para as casas dela, era lá que elas faziam os bordados. Eu recordo que ela tingia até a própria linha em casa para fazer os bordados, porque não havia as cores que ela queria nessa altura. Ela tingia mesmo a linha para bordar. Recordo-me que abriram uma loja na Rua da Picota, não é? Entretanto, ela deixou os trabalhos, depois que veio da África, e só aceitava trabalhos por encomenda para o estrangeiro, para exportação. E entre essas encomendas, ela fez uns trabalhos para a filha do General Franco, umas toalhas que ela pediu para o enxoval dela, e também o fato de noiva, fato regional, com o qual ela casou. Foi muito engraçado, eu achei muita piada e fixei isso. A Cruzada das Mulheres Portuguesas fez despertar aqui na região a atenção para um valor económico que estava por explorar, que era o dos bordados de Viana, que já tinham características diferentes dos outros tipos de bordados que havia pelo país. Ora bem, esse despertar
que foi sobretudo para as mulheres rurais e que faziam o bordado nas suas horas vagas, estendeu-se pouco a pouco às senhoras da cidade, algumas que, mercê da sua educação em colégios, tinham aprendido a desenhar e a bordar. E daí chamarem assim uma tarefa importantíssima e que a própria Dona Geminiana também chamou assim, que foi o de riscar e criar desenhos. E então parece uma simetria correta, coisa que não havia nos bordados primitivos, com flores mais trabalhadas, menos flores campestres, desaparecem os vasos com as florzinhas, os corações com as chaves, as pombas, e isto marca, quanto a mim, uma segunda etapa do bordado de Viana, um bordado mais rigoroso no seu desenho, mais rigoroso na sua simetria. A exemplo de que aconteceu por toda a Europa, este bordado popular vai buscar os seus motivos onde eles existiam. Pessoalmente, penso que estas mulheres vão buscar os motivos, como já disse, onde estão disponíveis, que é nos tecidos estampados. E os tecidos estampados que inundam a Europa desde os finais do século XVIII são os desenhos das colchas de chita, de algodão estampado. E, portanto, há muitos motivos do bordado que nós podemos reconhecer, os cravos ou aquilo que se chamam as camélias, enfim, como flores num sentido, num desenho mais europeu, mas depois também temos outros motivos que, sobretudo, isso é muito visível nos desenhos que nos aparecem no traje, é muito visível uma origem mais exótica, que tem a ver com o que está na base das colchas de chita, que são as colchas indianas. Minha mãe e minhas tias foram daquelas famílias que começaram a trabalhar no bordado de Viana. No caso específico da minha mãe, ela só riscava por encomenda. Para a minha mãe, bordavam duas mulheres, essencialmente, uma de Perre e outra ali de Santa Marta, e ela própria fazia depois as correções, as retificações. Ela era muito exigente em pequeninos pormenores. Quanto aos desenhos por ela criados, eu poderei dizer que tem uma característica comum, muito comum, é a introdução das peças de ouro. Ela usava muitos corações, as cruzes, as contas. Os desenhos de minha mãe eram muitos, devo dizer que eram muitos. E um dia, com alguma surpresa, quando cheguei cá, a minha mãe disse-me que tinha deitado fora muitos deles. Eu lá lhe pedi para ela não deitar mais nenhum fora. Foi o espólio que conseguiu-se salvar e que eu doei ao Museu do Traje. Eu não tenho, assim, aqui muitas peças,
mas algumas das peças que eu tenho, de qualquer maneira, são suficientemente interessantes. Como, por exemplo, esta. Esta é uma peça antiga, imagino que do início dos anos 30, e ainda muito próxima dos tais elementos mais exóticos. Por exemplo, esta flor é claramente um exemplo, como é esta, de influências que têm a ver com as tais colchas de chita, onde existiam os modelos destas flores. Esta peça tem outros elementos de interesse. Por exemplo, tem este centro. Este centro, de alguma maneira, apesar de ser um desenho um bocado estranho de 4 corações, mas marca perfeitamente aqui uma cruz sublinhada em 2 diagonais. Porque isto é uma produção feita por gente ideologicamente comprometida, gente da Cruzada das Mulheres Portuguesas. E como é uma cruzada e o seu emblema era a cruz, ela aparece absolutamente marcada no início. Esta peça também se torna interessante porque tem, por exemplo, pontos de bordar que hoje já não aparecem, como este, que é o dos montinhos, por exemplo. Outra peça que eu tenho aqui, também antiga, esta peça, mais uma vez, a cruz aqui disfarçada, mas ainda é uma cruz. Esta toalha é talvez mais recente que a anterior, mas ainda tem um ponto que agora, praticamente, que eu saiba, deixou de se fazer, que é esta rede a imitar, digamos, o efeito de um crivo, só que é feita sobre o tecido e não retirando fios do tecido, como o crivo, que aliás é dominante e é um dos traços mais distintivos do bordado de Viana do Castelo. Percebe-se que não é uma peça de agora. Isto são motivos que caíram em desuso, como também este tipo de acabamento também deixou de se fazer, o que não significa que de um momento para o outro alguém não recupere ou não os reinvente com outra cor ou qualquer coisa assim. Ainda continuando em peças mais antigas, tenho aqui estas. Esta é uma gola de uma antiga farda e estes seriam os punhos. Mais uma vez temos um motivo que, a meu ver, penso que tem muito a ver com as colchas de chita. Este ponto é um ponto que também agora se faz menos, o ponto olho de formiga, e ainda peças que ainda hoje se fazem, mas já não com este tipo de decoração, são as sacas de guardanapo. Este é muito interessante porque tem aqui um motivo que tem um nome que eu acho um bocadinho estranho, que é o folhas de feito. Dizem-me que terá sido folhas de feto por este desencontrado do nascer das folhas. Agora, mais contemporâneo, bordado de Viana do Castelo, como se percebe, é perfeitamente identificável. E essa identificação, apesar de um cromatismo totalmente diverso, vem deste desenho das japoneiras com o seu crivo e estes elementos de ligação, estas silvas, também com este ponto, um ponto de vestão. Aqui o remate, este ponto, é de olho de formiga, e eu acho muito interessante no bordado de Viana do Castelo o modo eficaz de fazer simultaneamente um bordado e uma bainha. Qualquer bainha costuma-se fazer para o lado de trás enfim. Aqui a bainha faz-se para o lado da frente e aquilo que era um problema resulta mais em decoração. Portanto, ao fazer a bainha está-se ainda a bordar este remate e fica perfeito. Curiosamente, o bordado de Viana do Castelo apresenta um ponto que em Viana do Castelo e naquela zona se chama trinca-fio. Ora, este ponto é um ponto absolutamente extraordinário porque é único, é português e mais do que ser português,
é português só daquela zona. Em mais lado nenhum se faz este ponto. Portanto, este parece assim uma linha quebrada, do lado avesso, tem este aspecto. Caracteristicamente, estes traços paralelos, mas cada traço são 2 fios, porque a agulha de facto passa aqui 2 vezes. E este ponto é único, só aparece aqui e continua a ser muito utilizado, quer neste tipo de situação, a acompanhar hastes, a acompanhar gavinhas, quer utilizado como aqui acontece, neste caso com o olho de formiga, a fazer bainhas ou a rematar franjas. Este bordado, da maneira como se afirmou e como se desenvolveu, ele tem a ver com um sistema produtivo, digamos, clássico nas áreas produtoras de bordado, que há uma empresa que adianta, no fundo, o capital. E o capital é o tecido, são as linhas, em muitos casos são os desenhos. Aqui em Viana havia... a bordadeira era deixada bastante à vontade para criar e para compor os seus desenhos. O vocabulário é relativamente, digamos, a gramática decorativa do bordado de Viana é relativamente restrita, simples, e a bordadeira tinha moldes e compunha o desenho e arranjava elementos de ligação e com isso fazia os bordados. A bordadeira depois entregava o trabalho à casa, à empresa que lhe tinha distribuído essa tarefa, e essa empresa depois é que fazia os acabamentos, lavava, passava a ferro e comercializava. Comecei a trabalhar nesta casa em 1962 e nessa altura havia muitas bordadeiras em que se bordava bastante, principalmente aventais de Viana, em que se exportava muito e que chegámos a ter em estoque mais de 25 mil aventais. Tínhamos cerca de 300 bordadeiras. Hoje teremos cerca de 10 bordadeiras a trabalhar para nós. Essas bordadeiras trabalhavam nas suas casas, nas freguesias da Miadela, Santa Marta, Perro, Roteiro, Serrelês, Cardielos, Vila Franca, entre outras terras também. Portanto, processava-se que nós dávamos os tecidos ao linho ou ao algodão com as respectivas linhas e elas bordavam e depois trazíamos e pagávamos à peça. Faziam isso, muitas delas, e sobretudo no início, nos tempos livres da sua lide diária, não é? Dos seus trabalhos de campo, e daí haver às vezes uma certa irregularidade nas entregas. Eu lembro-me perfeitamente, minha mãe se zangar com umas que se atrasavam às vezes e depois se desculpavam porque foi a vindima, foi a sacha, foi a colheita, foi isto ou foi aquilo, e então isso fazia com que não fossem muito compridoras. Facilitando o aparecimento de algumas destas lesões. Mas quando o doutor está a falar em movimentos bruscos que muitas vezes dão mau resultado, mas há dores associadas ao facto das pessoas estarem sempre na mesma posição. Naturalmente também. Que à partida até se pensa, bom, não se está a mexer a coluna, qual é o problema? Repare, o que acontece é que, porquê é que estas situações ocorrem mais na cervical e na lombar? Porque são os segmentos mais móveis com maior mobilidade. A cervical que tem a cabeça. Eu aprendi a bordar com a minha mãe e com a minha avó. E então, pronto, elas faziam, nós estávamos sempre ao pé delas e víamos como elas faziam e assim aprendemos. Eu tinha uma média de 10 anos, começámos a fazer o cordão. Mas a minha mãe cortava camisas e aqueles recortes que saem do decote do pescoço, antes de começarmos a bordar no trabalho perfeito,
fazíamos o cordão naqueles pedacinhos de pano. E dali seguimos. Passámos depois a fazer os dentes, que é esta parte que a gente tem aqui nas toalhas, que é esta parte que é os dentes. Depois começámos a fazer o cheio, as flores, a encher as bolinhas, a fazermos os pingões. E nós fazíamos sempre à frente esta parte das miudezas mais pequenas e a minha mãe atrás fazia depois as folhas, enchia as flores e abria, fazia o caseado e rematava mais depois a peça do trabalho, era mais responsabilidade, era elas que faziam. Nós fazíamos só o que era mais pequeno para fazer. O nosso dia de trabalho, fazíamos a lavoura, quando era tempo de cavar as vinhas, íamos cavar as vinhas. Depois vinha o tempo da sementeira da batata, semeava-se as batatas. Nós íamos para elas vinham para nós, as vizinhas ajudávamos. E depois vinha a sementeira do milho, fazíamos o milho. Eram os tratores a labrar, levava-nos o adubo, o estrume, e pronto, fazia-se sempre, procurávamos sempre a fazer da parte de manhã, por causa do calor. E de dia cozíamos. Tínhamos muita gente, nós tínhamos aqui muitas bordadeiras. Era raro a casa que não fizesse as mães com as filhas, normalmente eram as raparigas. Depois perdeu um bocadinho, os bordados perderam um bocadinho, ficaram só as mães a fazer, porque as filhas veio às fábricas e foram para as fábricas. Porque eu também tenho uma irmã minha que bordava e entretanto ela procurou a fábrica porque gostava de fábrica. Eu nunca gostei de trabalhos de ambientes fechados. E nunca fui. Ela foi para uma fábrica e eu fiquei. Continuei sempre com o trabalho da minha mãe. Fazíamos a lavoura e da lavoura bordávamos. Nós tínhamos um patrão, um senhor que nos fornecia os bordados. E vinha à casa trazer grande quantidade, trazia grande quantidade de trabalho e depois nós fazíamos de 15 dias. Porque de 8 dias não dava muito, fazíamos de 15 dias. E ele voltava outra vez a vir buscar e pagava já a peça conforme nós fizéssemos, fosse toalhas, fosse jogos, cada peça tinha o seu valor e ele era assim que ele nos pagava, conforme nós fazíamos o trabalho. Fazemos mães de fatos, os fatos regionais, fatos bordados, é as barras, é coletes, porque isto, eu não quero dizer que isto não se faça, faz-se, mas como tem pouca saída, já se vende pouco, também se faz menos, é raríssimo, eu até já é raríssimo fazer disto, é mais à base de fatos, agora é tudo à base de fatos. Faço esta toalha porque arrisquei-a para mim, para casa. E como eu pronto, sempre gostei, sempre trabalhei, sempre bordei nisto, e gosto de uma toalha de bordado regional, antes que eu fique para mais velha, eu pensei em fazer. Mas eu faço só, agora é mais fatos. Disto agora não faço, para fora não faço. Aqui o trabalho, para se ver se está bem feito, nota-se na parte do cheio, porque quanto mais tiver o ponto juntinho, está o trabalho bem apurado, pronto. Porque se tivesse aqui assim, este cheio, com os pontos assim escangalhados, abertos, notava-se, não é? Se isto estivesse assim aberto, que estava um trabalho mal feito. Assim como aqui nesta parte, que já está pronta, a parte do direito é esta. Mas se agora nós virarmos a parte de trás, que é o chamamos-lhe o avesso, vocês vão notarem que a parte do avesso está igual à parte do direito. Não tem alinhavos, não tem nozes, não tem pontas. Está arrematado como deve ser. Pronto, é um trabalho perfeito, bem feito. Não está aqui impurezas nenhumas. Tinha para aí 10 anos, quando eu comecei a ver a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, bordavam, eram lá, fazia assim lá, umas bolsas que se faziam naquela altura, e eu comecei também a fazer, íamos umas poucas de raparigas, às 4, às meia-duas, para o monte com o gado, comer aqueles carrascos do monte, depois enquanto o gado comia nós assentávamos a fazer essas bolsas. Nós a levantar de manhã às 6 horas, 6h30, tínhamos de trabalhar um bocado, depois tomávamos um pequeno almoço,
fazia-se as camas, arrumava-se a casa e se a gente não tinha que ir para o campo, nós chegámos a ter gado, vacas e tudo, quando tinha que ir para o campo, isso tinha que ir para a erva, com o gado pastar e assim, agora não se vai. E íamos assim, e depois o resto do tempo passava-nos a bordar, depois ao meio-dia ia-se fazer o almoço, uma ia fazer, outra continuava no trabalho dela. A minha irmã quase sempre nunca saía do tiara, porque era a única que descia, eu como era a bordar a minha mãe. E depois trabalhávamos sempre, todo dia, se não tivesse que ir para o campo nem nada, era de manhã até à noite. 20 aventais, e levávamos a Viana por semana, era a 5 escudos cada um. Ela nós pagava a 6, porque o nosso trabalho era mais perfeito que os outros. E como era mais perfeito a senhora lá, os outros pagavam a 5, nós pagávamos a 6. Era mais um escudo. E era aqueles 20 por semana. Eu, a mais a minha mãe. Quando era um pano verde, ou pano azul, ou pano preto, bordávamos as cores. Quando era em branco, bordávamos ou uma cor só, ou a 2 cores, conforme. Ou bordávamos azul e azul, ou às 3 cores, ou a castanho só, ou a beija só, ou a cinzento só, ou cru, conforme eles pediam, a gente bordava. Eles diziam, olha, quero que me bordes estes panos, quero que me os bordes a cru. A gente bordava a cru. Filhas únicas não havia, éramos todos muitos. E depois já não havia hipótese de cada um querer, seja fosse que fosse. Queria que o pai e a mãe quisesse. Era cozer, era ganhar de ajudá-los. Pronto, porque se fosse para ser o que eu queria, era enfermeira. Mas não deu, porque eu tinha mais irmãs, foi por aqui. E pronto, e assim íamos ajudando. Trabalhávamos para uma senhora que ia buscar trabalho a Viana e depois ela é que nos dava a nós. Havia esta coisa, ela ganhava o dela, nós ganhávamos sempre. Pronto, era assim. Havia mais que uma pessoa, depois havia concorrência, estávamos nesta, víamos que aquela dava mais um bocadinho, íamos a buscar a outra. E era assim. Os trabalhos que nessa altura se fazia mais eram toalhas. E muitas pequenas e outros riscos que não eram agora, de galos, assim, de coisas muito nossas cá de cima. Pronto, havia pedidos de todas as medidas. Agora isto já é muito menos. Estas grandes já estão mais, já se pede menos porque é mais dinheiro, talvez não haja quem compre, mas naquele tempo era de tudo e tínhamos desde aventais que se bordavam, tudo, sacas de pão, toalhas de medidas grandes, chegámos a bordar toalhas de 4 metros e 4 metros e meio, que era um comboio que até bordávamos, nessa altura que era engraçado, tínhamos que ir bem para a casa dos outros, que às vezes queríamos ir, mas não tem nada que ir hoje não vais, cozéis em casa, mas eram essas grandes, então é que a gente ia, porque tinha aqui, estávamos a cozer no mesmo, porque havia toalhas assim, pedidas de toalhas muito grandes. E pronto, fazia-se mesmo muita coisa, em proporção ao que agora se pede, não sei, isto para mim tem muito valor na mesma, mas se calhar não há dinheiro para comprar com estas imitações que agora se fazem, digo eu, que será por isso. Para mim, que quis sempre fazer isto, não é modo de vida, mas no fundo até é, porque eu estou aqui, faço a comida, aproveito de cozer um bocadinho, é modo de vida meu, é este. E tenho gosto, não gosto de fazer as coisas, pronto, mal. Há 30 anos que as pessoas começaram a deixar, a ser uma minoria a cozer. Quando eu casei aos 24 já estava muita gente a querer deixar de fazer isto porque dava pouco dinheiro. Nessa altura eu não fui trabalhar, continuei a fazer isto porque casei para aqui, para a casa dos meus pais e depois havia aquela coisa, os que casavam para casa tinham que estar ali a cuidar deles. Essas que já casavam para fora ou assim, já ia procurar fábricas, que naquela altura eram fábricas, e pronto, já nem coziam, porque depois as fábricas ocupavam o tempo todo.
eu sei que tinha uns 11 anos, já levava umas peças feitas para uma senhora que ainda hoje existe. Praticamente era trabalhar para aquecer. Quase que não via o dinheiro. Ele não dava tão pouco que... Mas pronto, de qualquer maneira foi nessa idade que eu comecei já a ganhar um dinheirito. Portanto, raparigas era para trabalhar no campo, para bordar ou ser costureiras. Estudavam umas 2 ou 3 de gente rica. Portanto, quem era rico, pois... Todas estas fotografias são pequenos encontros de jovens do movimento a que eu pertencia, que era a Ação Católica do meio rural, que se chamava JARC, Juventude Agrária e Rural Católica. Este movimento existia mais voltado para a espiritualidade, entretanto começou-se a voltar mais para os problemas integrais das pessoas. Ser cristão não era só ir à missa, mas também era pensar na vida das pessoas, nos seus problemas. E foi desses encontros que nasceu a ideia de fazermos uma cooperativa de bordadeiras em Serrelês. A formação do embrião, daí até à formação, ainda foi bastante difícil, porque a maior parte das pessoas não estavam preparadas para semelhante coisa. Tinham medo de perder os patrões, por muito pouco que ganhassem, era um achego. Com o 25 de Abril as coisas surgiram de uma forma mais organizada, ou melhor, tivemos outras possibilidades com ajudas de vários quadrantes, de formar a cooperativa. Chega 1984, onde surge o primeiro curso da Comissão da Condição Feminina sobre cooperativismo para mulheres dos meios rurais, onde eu participei. Não foi possível participar mais ninguém, porque as mulheres nessa época não era permitido sair de casa. E até mesmo o meu marido fez as suas beicinhas. No seguimento desse curso, acabei por conhecer uma senhora sueca que pertencia a uma organização de solidariedade cristã não católica, e a legalização deu-se precisamente ao mesmo tempo que conheci essa senhora. Ele, entretanto, começou a frequentar aqui o grupo, começou a reunir primeiro comigo, a ver formas de gente fazer qualquer coisa que ela pudesse ajudar, ou melhor, a organização dela, que pudessem ajudar a comercializar. Daí ter conhecido uma estilista que foi apoiada por este movimento sueco, e ela chegou a ver connosco formas de inovar, de aplicar o bordado de Viana em vestuário, e foi aí que achei que era um milagre ela nos fazer a primeira encomenda de 100 camisas. Os pontos de Viana lá estavam, mas as peças é que eram diferentes. Realmente lutei muito para o aperfeiçoamento dos pontos, mas também lutei para que a dignidade de quem os fazia também fosse salva, porque querer salvar o bordado à custa da exploração da bordadeira, nunca concordei.
Nós nunca vendemos para as casas comerciais. Nunca. Não era possível. Porque as casas comerciais queriam comprar muito barato. O funcionamento das casas era darem a matéria-prima e a gente bordar. A casa comercial era o intermediário número 1 que ganhavam a maior parte. A cooperativa terminou por volta de 2000, mais ou menos. Agora, o porquê dela ter acabado? Aqui põe-se a questão que já, de certa maneira, vinha de início. A falta de formação integral. E aí já não estou a falar em formação de bordado. É a formação das pessoas, a forma de se relacionarem, o egoísmo, aquele pequeno grupo, o espírito com que a cooperativa nasceu foi morrendo aos poucos. Na origem, os bordados de Viana mais antigos que eu conheço são linho ou meio linho, ou seja, a trama ou a teia, uma das partes do tecido é de linho, a outra é de algodão. Agora é todo feito em algodão. E as linhas também são de algodão. Estamos no Minho e como tudo é exuberante, tudo é fecundo, tudo é dinâmico, esse bordado a branco foi se enchendo de cores à medida que foi sendo feito. A questão das cores tradicionais do bordado de Viana, do azul, do vermelho, de facto houve uma altura em que este bordado foi predominantemente feito em azul e em vermelho. Inclusive havia uma marca de linhas de bordar que fazia o vermelho Viana. Portanto, isto prova que essas cores eram bastante utilizadas. No entanto, na altura da fundação deste ateliê da Dona Geminiana e logo das primeiras peças, havia peças que não tinham nada a ver com bordado a vermelho, nem a branco sequer, portanto, por exemplo, uma peça salmão e preto, o que quer dizer que sempre houve este interesse em tornar o bordado que para os bragais seria feito a branco, mas sempre houve interesse, à medida que ele foi sendo introduzido no mercado, em diversificar a cor, porque de facto é um bordado que ganha muito em ser colorido, não é? Este bordado é um bordado que tem um vocabulário, uma gramática decorativa relativamente simples. As japoneiras, os cravos, os trevos, algumas flores. No entanto, é engraçado que, sendo, de um certo sentido, muito estereotipado, no bom sentido do estereótipo, portanto, muito identificado, há gente que sobressai e que, produzindo o bordado de Viana do Castelo, tem uma imagem muito distinta. Talvez o caso mais
mais interessante é o de Engrácia Enes Pereira. Aqui não está a bordar, aqui está sentada. Aqui está sentada. Na casa da sobrinha. Na casa da sobrinha, mas em pé das rubras. Pois, é. E esta aqui é que foi lá fora. Foi aqui. Ali na mesa de pedra. Foi lá fora. Pois foi. Foi lá fora. Que ainda não tinha esta pedra grande aqui encostada à casa, tinha um pequeno canteiro, lembra-se? A minha tia Engrácia começou a aprender a costura no Farol Montedora. Umas senhoras que viviam lá. Era o marido, tinha os maridos lá no Farol e elas estavam lá. E depois começou da costura, começou com o bordado. Tinha idade 8, 9 anos, mais ou menos. E é que começou lá a costurar. E ela depois aprendeu a bordar, uns paninhos pequenos que tinha, começou a bordar e daí começou. E foi lá essas senhoras também que a ensinaram a bordar? Foi. Foi lá também essas senhoras, já depois tirava os desenhos da cabeça dela. Ela depois é que desenhava. À noite é que ela pensava nos desenhos e punha-se a pé e começava a desenhar, que era quando saiu melhor. Quando ela se concentrava mais durante a noite, inspirava-se, lembrava-se, então ia, pegava no papel e desenhava e saía-lhe bem. Porque de noite estava sozinha. Estava sozinha ali e disse que não dormia. Começava a pensar e não dormia. Pronto. Era aquela noite, era para desenhar e punha-se a pé, desenhava e pronto. E de dia, às vezes metia-se no quarto, fechava a porta. Era para ninguém incomodar. Eu às vezes ia para lá e ela dizia, vamos dizer, vê-se calada. E sentava-se numa cadeirinha pequena, eu sentava-me ali, estava a ver como ela, mas eu desenhava, estava quieto. Só não gostava, era muito então dos desenhos com coração. Fazia um ou outro, no princípio fez, mas depois não, desistiu. Era mais as flores, umas silvazinhas e as flores. Corações nunca gostou muito. Ela bordava em linho, algum comprava e outro tinha de casa. Tecia em casa e algum ainda ficava em casa. Era aquela... Pano não queria, não gostava. Nunca gostou de bordar em pano. Não gostava. Não dava o fio, não dava para fazer o cribo certinho. Ela contava, ao fazer o cribo, contava as linhas de coisa para ficar tudo certinho, aquele cribo muito certinho. Ela contava aquilo tudo e o pano ela não queria porque não lhe dava certo. Ela gostava de bordar e deixar estar em casa, quer dizer, que quando ela morresse, que depois que se lembrava dela, eu via as toalhas e se lembrava dela. Mas venderam. Ainda vendeu algumas. Sim, mas... E deu também. Isso deu. Deu pessoas da família. Deu aos familiares de sobrinhos. Aos sobrinhos deu uma toalha a cada sobrinho. Deu. Isso os sobrinhos deu a todos. Fazia e dava aos sobrinhos, porque isso que era uma lembrança que ela deixava para os sobrinhos. A que não tinha filhos, não é? Porque ela era solteira, não tinha filhos, tinha os sobrinhos e então fez uma toalha para cada sobrinho. Esta senhora realmente era de uma enorme originalidade a desenhar e a bordar. Até mesmo as cores com que bordava, ela usava um tom de azul e de vermelho que não tem equivalente na altura noutros bordados. É realmente um caso muito especial. O bordado de Viana está a requalificar-se, é muito claro. E essa requalificação
curiosamente, a meu ver, não tem tanto a ver com uma requalificação do bordado em si. Ninguém está a reintroduzir os pontos que eram feitos antigamente, ninguém está a ir buscar os motivos mais exóticos e que deixaram de ser feitos, mas estão a fazer com aquilo que, digamos, que se faz habitualmente, os mesmos motivos, aqueles pontos mais simples, mas estão, de qualquer maneira, a trabalhar de encontro a um gosto mais contemporâneo. À volta de 5, 6 anos começaram a haver os linhos de cores. Então nós começámos a inovar o nosso bordado. Esta toalha é uma toalha de metro bordada a bordeaux. Depois temos uma verde bordada a branco, bordada a amarelo, um linho laranja também, um linho rosa bordado a branco. Depois temos um napron todo em crivo bordado ao tom. O mercado exige outras cores e é isso que nos leva a procurar outros tecidos, outras cores de linhas, criando novas coisas, assim como um espelho. O biombo, que é feito em linho e bordado com cores novas, mas o desenho é tradicional de Viana. Os corações, as japoneiras, dentes, é o cordão, é o trinca-fio, as pastilhas. Nas toalhas estamos a aplicar estas barras em diversos tons. Aqui está em cor-de-rosa, com os guardanapos a condizer com a barra. E depois temos em verde, em bordeaux e em azul. Também estamos a fazer os candeeiros. Temos este aqui com o fundo castanho, bordado a pérola. Temos este branco, também bordado a branco. Mas temos muitas cores, pretos bordados às cores, diversos. Tem havido inovação dentro destes trâmites que eu considero que devem ser os trâmites de uma inovação de uma produção artesanal tradicional, que tem os seus padrões e que, portanto, não pode ser descaracterizada, e essa inovação tem sido, sobretudo, através de novas composições, ou seja, recorrendo aos motivos do bordado de Viana do Castelo, às japoneiras, às hastes, às silvas, aos corações, reorganizá-los em composições diferentes, e tem havido, sobretudo, inovação na utilização das cores. Rosa Maria, a toalha está riscada.